É público e assumido que Paulo Rangel era a primeira escolha de Rui Rio. Está-se a rir porque já lhe fizeram esta pergunta várias vezes, para estas eleições ao Porto. Se não foi a primeira escolha do líder do seu partido para ser candidato, o que é que leva a crer que será a primeira escolha dos portuenses? Acima de tudo, eu sinto-me a primeira escolha do meu partido. Não é? É óbvio que houve contactos com o Dr. Paulo Rangel, foram públicos, ele próprio assumiu, na altura, não ter disponibilidade, mas ficou bem claro também, no momento da apresentação da minha candidatura, a própria confiança que quer o líder do PSD, quer o Dr. Paulo Rangel, depositam em mim, na minha pessoa e no trabalho que fiz na cidade. Nas últimas autárquicas, Álvaro Almeida, que também foi um candidato que teve, ou seja, a escolha desse candidato teve uma grande influência de Rui Rio, teve apenas 10% dos votos. O seu objetivo é superar essa marca e pergunto-lhe o seu objetivo real. Não é real. Aquilo que eu lhe estou a dizer, e aqueles que me conhecem sabem, eu digo aquilo em que acredito, sou muito transparente naquilo que faço. Não há qualquer indicador que aponte no sentido de uma possível vitória do PSD nestas eleições autárquicas. Quando Rui Rio ganhou em 2001, quando Rui Moreira ganhou em 2013, os ciclos eram diferentes. Não haviam indicadores de mudança na cidade. Quem conhece a cidade, quem conhece a forma como a cidade vive aqueles que a lideram, sente hoje um acomodamento deste executivo, sente acima de tudo que se está a tentar fazer em 8 meses o que não se fez em 8 anos, e os portugueses normalmente não se deixam enganar por estratégias de curto prazo e de última hora que tentam fazer parecer que a cidade mudou, quando a cidade de facto não se estragou, mas não criou projetos transformadores que façam do Porto aquilo que o Porto sempre foi, uma referência na gestão autárquica, uma referência na transformação daquilo que é a forma de fazer política de cidades, e é isso que nós queremos trazer de volta. Uma resposta não só para o presente do Porto, mas uma visão de futuro que ainda é mais necessária quando vamos viver um período pandémico e pós-pandémico de grande incerteza, em que as soluções têm que ser disruptivas, têm que ser trabalhadas com os portuenses e para os portuenses. Tivemos uma cidade muito focada em projetar-se internacionalmente, algo que também já vinha atrás. Eu relembro que em 2012... Já percebemos que quer muito falar sobre os mandatos de Rui Moreira e terá a oportunidade de o fazer. Deixe-me só insistir neste ponto. Se falhar os 10%, ou no caso, como está a pôr, é o próprio que está a pôr essa fasquia, se falhar a vitória nessas eleições autárquicas, não corre o risco de precipitar a saída do Rui Rio da liderança do PSD? Não, a continuidade de Rui Rio não tem só a ver com o Porto. Em 2013 apoiou publicamente o atual Presidente da Câmara do Porto. Os eleitores vão perceber que uma pessoa que esteve ao lado do Rui Moreira esteja agora a tentar assumir-se como um grande adversário do atual candidato? Eu acho que todos os eleitores percebem que nós pensemos pela nossa própria cabeça. E importa aí também fazer história. Mas o que é que o afastou de Rui Moreira, exatamente? Acima de tudo, eu gostava também, antes de fazer, porque é que eu apoiei Rui Moreira, não é? Em 2012, um conjunto de pessoas da sociedade civil e do próprio PSD se uniu para criar um projeto que desse continuidade ao legado e ao trabalho que tinha sido feito nos mandatos anteriores na cidade. Um projeto que ainda não tinha rosto, que envolveu muita gente próxima também do Dr. Rui Moreira, e chegou um momento em que foi preciso encontrar um rosto. E quando foi preciso encontrar um rosto, esse rosto foi o Dr. Rui Moreira, e não fazia de todo sentido que, havendo um projeto em que eu me revia, que ajudei a construir, que só porque era fora do meu partido ou porque tinha um rosto no qual eu não me revia, que não é o caso, na altura revia-me, senão não o tinha apoiado, e essa liberdade é aquela que eu tenho e quero ter sempre. Na altura acreditei que era a melhor solução para a cidade. Eu acho que ao longo destes últimos 8 anos, o Dr. Rui Moreira tornou-se um autarca vulgar, em que surfou a onda, navegou como bom velejador que é ao sabor do vento, mas não criou projetos que projetassem a cidade, que olhassem para os portuenses, e deixou a cidade seguir o seu caminho. Rui Moreira acusou recentemente de ser uma espécie de marioneta, ventríloco de Rui Rio até, quase uma espécie de voz do dono, em que basicamente repete aquilo que Rui Rio diz. Esta luta entre Rui Rio e Rui Moreira não afeta a sua candidatura? Esta luta quase pessoal entre os dois? Isso será entre os dois. Eu acho que o Dr. Rui Moreira tem aí um trauma que tem muitas vezes a ver com aquilo que é o filho que não se consegue desligar da herança do pai. E, portanto, sempre teve aqui
uma questão muito particular com o Dr. Rui Rio, mas que é uma questão muito particular também. Sempre vimos o Dr. Rui Moreira nos períodos pré-eleitorais de 2013 e 2017 elogiar o trabalho de Rui Rio e depois, no dia seguinte ou no discurso da própria noite, a atacar esse mesmo passado e esse mesmo trabalho. Isso mostra muito também a forma instável com que o Dr. Rui Moreira lida com os seus próximos e com os seus adversários. E basta ver aqueles que também foram abandonando o seu movimento ao longo destes tempos. Se ouvirmos atentamente o que vão dizendo as outras forças partidárias do Porto, da esquerda à direita, e relembro que o CDS e a Iniciativa Liberal apoiam Rui Moreira, todos, até no PS, reconhecem que os mandatos do Rui Moreira foram melhores do que os mandatos do Rui Rio. Portanto, essa questão da herança parece não fazer, a sua crítica pelo menos parece não fazer muito sentido em relação ao que os outros dizem. Aparentemente só o PSD é que diz que a herança de Rui Rio é melhor que o legado que o Rui Moreira vai deixar. Faço-lhe 2 desafios. O primeiro é ouvir os discursos do Dr. Rui Moreira prévios aos momentos eleitorais de 2013 e 2017, quer relativamente ao trabalho de Rui Rio, quer relativamente ao meu trabalho. Ainda recentemente, em diversos canais nacionais, elogiou quer a minha personalidade, quer o meu trabalho. E, portanto, isso fica claro para todos. Ao mesmo tempo, qualquer um desses partidos terá muita dificuldade em criticar o Dr. Rui Moreira, porque, veja, sendo um movimento pseudo-independente, é um movimento que já teve coligações com o Partido Socialista, que tem o CDS desde a primeira hora, que tem agora o apoio da IEL e que tem o apoio do MPT. Um movimento independente que tem o apoio de 4 partidos que fazem parte dos órgãos executivos, que fazem parte da máquina municipal, e eu tenho o apoio de um único partido. Portanto, Rui Moreira comprou a lealdade dos outros partidos. Eu se comprou ou não, não sei. Eu sei é que esses partidos terão dificuldade em se descolar do projeto Rui Moreira porque fizeram parte dele e, portanto, terão dificuldade em dizer mal daquilo que eles próprios fizeram parte, daquilo que eles pretendem fazer parte, e isso revela também aquilo que eu tenho vindo a dizer. E esse distanciamento do Partido Socialista face ao Dr. Rui Moreira é um pseudo-distanciamento muito pressionado pelo Dr. António Costa para que no Porto essa aliança se mantenha, porque entende também que pode ser um fator de divisão no PSD nacional. E, portanto, o Dr. António Costa e o Dr. Rui Moreira, a seu tempo, farão claro aquilo que é a coligação que têm também para o Porto. Mas compreendo que essa crítica lhe pode ser devolvida a si, de alguém que esteve próximo de Rui Moreira em 2013 e que agora é o adversário. Mas nunca também tive nenhum cargo, nunca aceitei nenhuma função. Foi convidado? Nunca estive em coligação. Eu, mais uma vez, digo assim, não comento convites recusados ou convites que não se concretizaram. Eu acho que não é educado nem é de bom tom e, portanto, isso é algo que fica entre mim e o Dr. Rui Moreira. Agora, não fiz parte em nenhum momento de nenhum executivo ou de alguma entidade próxima desta gestão autárquica. Pergunto-lhe também se exclui por completo uma coligação pós-eleitoral. Há esse compromisso todo com esses partidos, alguns já fazem parte da candidatura. O PS não faz, vai ter uma candidatura própria. Não sei se acha mais natural que Rui Moreira faça ou tente uma coligação pós-eleitoral com o PS ou com outro partido. Com o PSD exclui-se de dar esse acordo de governação após as eleições? Eu já o disse publicamente, não aceitarei pelouros e, portanto, exercerei a minha função de vereador, embora a minha expectativa, como disse, é de ganhar. No caso de não ganhar, que eu penso que não vai acontecer, não estou disponível para ocupar qualquer pelouro executivo na Câmara Municipal. Ele próprio também disse que as suas declarações já o tinham auto-excluído o PSD. Portanto, já não conta consigo e também... Não, sim, é claro, e disse que aí o PS e o PCP poderiam ser uma alternativa de coligação. Isso também foi público e foi dito pelo Dr. Rui Moreira. E, portanto, um partido que se revê ao mesmo tempo em tantos projetos partidários, dificilmente tem um projeto estrutural para uma cidade, e isso tem-se notado na cidade. O primeiro mandato de Rui Rio foi com o apoio do PCP. Foi com o apoio do PCP, em pelouros muito específicos e com, digamos, balizas muito bem definidas, e a partir daí fez um caminho sempre ao lado do CDS que agora está, parte do CDS que agora está ao lado do Dr. Rui Moreira, porque temos sentido também de muitos simpatizantes, militantes e ex-dirigentes do CDS
uma grande afinidade com o nosso projeto. Rui Moreira tem acusado Rui Rio e o PST de estarem na origem de uma campanha suja à boleia do caso Selminho. A verdade é que, quando questionado, tem falado sempre do caso, como dizíamos há pouco. Não deve seguir aqui o princípio da presunção da inocência? A Justiça decidirá. O que eu tenho dito sempre é que é humano que o Dr. Rui Moreira se defenda, é justo que o faça, deve-o fazer no recato da sua vida pessoal, não usando os recursos autárquicos, nem o tempo do seu executivo, nem dos serviços municipais para se defender, como aconteceu, porque foi o próprio Dr. Rui Moreira que trouxe o executivo municipal para fazer uma conferência de imprensa em torno do caso Selminho. E, portanto, não foi o PSD que trouxe esse caso para a praça pública. Aliás, longe de mim ou do PSD ter a interferência no Ministério Público ou na Justiça, existe uma acusação, é justo que o Dr. Rui Moreira se defenda, é justo que o faça no recato da sua vida pessoal, sem usar as televisões nacionais para se defender, quer no seu espaço de comentário, quer num périplo de entrevistas que fez, e que é natural que faça, mas ao fazer isto está-se a desfocar daquele que é o seu trabalho na Câmara, não está a ser um presidente a tempo inteiro, anda desviado noutros temas que nada têm a ver com a vida dos portuenses. Pegou numa questão importante, deixe-me perguntar, porque eu sei que não teve ainda a oportunidade de ler a entrevista a Rui Moreira, que foi hoje publicada no Observador, mas a determinada altura Rui Moreira sugere que Rui Rio tem informação privilegiada da parte do Ministério Público. Como é que reage a essa sugestão, a essa acusação, no fundo? Não vou comentar. Aí está o Dr. Rui Moreira a acusar alguém sem que nada seja fundamentado e, portanto, não tenho informação sequer para comentar e acho grave que uma afirmação como essa não seja avaliada ao pormenor, porque se há, deve ser explicitada. Agora, aí está um caso em que se manda um tiro para o ar tentando desviar as atenções de uma acusação que existe, que é efetiva e que não é informação privilegiada. É um facto que todos conhecemos. Não é uma suposição, é uma acusação de prevaricação por um tribunal criminal. É que Rui Rio, já antes de Rui Moreira saber que ia a julgamento e que a juíza de instrução tomava essa decisão, que Rui Rio já sugeria que isso ia acontecer. É esse o argumento. Uma acusação grave do Dr. Rui Moreira, que para quem proclama tanta ética e separarmos águas nesse campo, me parece que está a trazer aqui muita lama para esse tema para tentar desviar as atenções dos portuenses. É só isso que eu entendo. Consegue ver algum mérito na governação do Rui Moreira? Há sempre mérito, veja. Eu não conheço nenhum Presidente de Câmara incumbente que tenha feito tudo mal. E eu já tenho dito por várias vezes, digamos que esta Câmara tem um mérito, este Executivo. Não estragou. Surfou a onda, deixou-se navegar ao sabor do vento. Não estragar é bom, mas o Porto quer sempre mais, eu acho. Eu acho que nós podemos não estragar, mas se não construirmos uma visão de futuro que projeta as próximas décadas, dificilmente o não estragar vai ter lastro e efeito de arrasto para a cidade se continuar a desenvolver. E, portanto, este surfar de onda teve a ver com este lastro e com esta visão de médio e longo prazo que foi deixada na cidade. Mas deixa-me fazer a pergunta, como é que explica que tantas publicações internacionais, que tantos estudos, que tantas publicações de todos os tipos falem do Porto como uma cidade que cresceu imenso neste período que coincidiu com os mandatos de Rui Moreira? Estão todos a imaginar uma realidade que não existe? Não, já falavam na altura. Eu faço-lhe um desafio para ver algumas reportagens à imprensa internacional em 2011, 12, 13, e é natural que estas dinâmicas se mantenham. O Porto estava no mapa, o Porto já estava nas publicações internacionais, já era o melhor destino europeu em 2012 e, portanto, é natural que essas dinâmicas se mantenham. O Porto tem vida própria, tem sociedade civil,